No mundo, não há uma pessoa que não tenha ouvido falar ou dito conhecer a história de Adão e Eva. Afinal, segundo a Bíblia, eles foram os primeiros seres humanos a viverem na Terra e, pela lógica dos acontecimentos, são nossos ancestrais mais antigos. De acordo com o livro sagrado, Deus criou Adão do pó da terra e Eva a partir da costela de Adão. A história é contada em Gênesis 2, versículos 7 a 25, nos quais Deus cria Adão e o coloca no jardim do Éden para cuidar dele. No entanto, Deus percebe que Adão precisa de uma companheira, alguém que seja adequada para ele. Então, faz Eva a partir de uma das costelas de Adão, enquanto ele está dormindo. Ok. Em Gênesis 2, versículo 22 e 23, lemos: Então, da costela que o Senhor Deus tinha tomado do homem, fez uma mulher e a trouxe até ele. E o homem disse: Esta, agora, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A história de Adão e Eva continua com a tentação e queda no pecado no capítulo seguinte, Gênesis 3, onde Eva é tentada pela serpente a desobedecer a Deus. E ela, por sua vez, influencia Adão a fazer o mesmo. Como resultado, ambos são expulsos do Jardim do Éden, e essa história é interpretada de diversas maneiras por diferentes tradições religiosas, mas é geralmente considerada como uma explicação simbólica da origem do pecado e da separação entre Deus e a humanidade. Como consequência do ato de Adão e Eva, além da expulsão do Jardim do Éden, Deus tomou algumas providências. Por causa do pecado, Adão foi informado de que ele teria que trabalhar arduamente para cultivar o solo e a terra produziria espinhos e ervas daninhas. Eva foi informada de que teria filhos e que sofreria muita dor ao dar à luz, como parte das consequências do pecado. Deus ainda declarou que a morte seria uma consequência inevitável da desobediência. A morte física tornou-se parte da existência humana. Tais providências explicam muita coisa que hoje a humanidade vivencia, como, por exemplo, a dor física causada pelo parto normal. Será que ela existe mesmo devido ao pecado cometido por Eva? Se a colheita de arroz não foi bem sucedida devido à proliferação de ervas daninhas, foi porque Adão teria se esquecido de alguns detalhes no passado? Claro que tudo isso são coisas sujeitas a interpretações. E acredite, são passagens usadas para tentar explicar acontecimentos atuais. A Bíblia não detalha para onde Adão e Eva foram após a expulsão. O capítulo 3 de Gênesis, no entanto, é fundamental para a compreensão da teologia cristã, pois aborda conceitos como o pecado, a queda da humanidade e as consequências dessa queda. Esses eventos são vistos como os primeiros passos na narrativa bíblica que, eventualmente, levariam à necessidade de redenção e reconciliação entre Deus e a humanidade. Sobre Caim e Abel. Eles foram os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Nasceram depois que seus pais foram expulsos do Jardim do Éden, por desobedecerem a Deus e comerem o fruto proibido. Bom, Caim, o primogênito, tornou-se agricultor desde cedo e ficou incumbido de cultivar a terra. Abel se tornou competente pastor e passava seu tempo cuidando das ovelhas. Um dia, os dois irmãos resolveram oferecer parte do seu trabalho a Deus, como forma de adoração e gratidão. Caim trouxe alguns frutos da terra, mas sem se preocupar em escolher os melhores. Abel, por sua vez, trouxe as partes mais gordas das primeiras crias do seu rebanho, demonstrando respeito e generosidade. Deus ficou satisfeito com a oferta de Abel, mas não com as de Caim.
Então Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou do primogênito. Claro que isso não terminaria bem. Caim ficou furioso e com o rosto abatido. Deus percebeu a sua raiva e o advertiu: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Gênesis 4:7. Mas Caim não deu ouvidos à voz de Deus. Ele estava tomado pela inveja e pelo ódio. Mais tarde, Caim chamou Abel para ir ao campo, com a desculpa de querer conversar com ele. Quando chegaram lá, Caim atacou seu irmão e o matou com violência. Ele cometeu o primeiro assassinato da história da humanidade, segundo a Bíblia. Deus sabia o que Caim tinha feito e o confrontou. Onde está o seu irmão Abel? Caim mentiu e disse: não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Deus respondeu: o que você fez? O sangue do seu irmão clama por mim desde a terra. Agora você está amaldiçoado e expulso da terra, que abriu a boca para receber o sangue do seu irmão. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Caim se desesperou, dizendo que a punição dele era maior do que poderia suportar e que ele, expulso da terra, teria que se esconder da face de Deus. Seria um fugitivo errante pelo mundo e qualquer um que o encontrasse poderia matá-lo. Deus, apesar de tudo, teve misericórdia por Caim e lhe deu um sinal para que ninguém o matasse. E disse: se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E assim ele saiu da presença de Deus e foi morar na terra de Nod, a leste do Éden. Quanto a Adão e Eva, depois de praticamente perderem 2 filhos, um morto e outro banido, pediram a Deus que os permitissem ter outro filho para preencher o vazio deixado, especialmente por Abel. Os 2, então, tiveram o terceiro de um pequeno grupo de filhos, que ainda viria, e lhe deram o nome de Sete. O máximo que a Igreja Católica aceita, mas para um homem que viveu tanto quanto Adão, é certo que ele tinha tido mais filhos. No entanto, há diversas versões sobre a história de Adão e Eva. Até aqui, as Bíblias cristãs e abraâmicas estão de acordo em relação a Caim ter matado o próprio irmão. As diferenças começam a acontecer daqui em diante. De acordo com o site Holy Blog, depois de serem expulsos, Adão e Eva tiveram vários filhos, que, de acordo com a tradição da época e da região, variavam entre 14 a 140. Há versões que dizem ter sido 33 filhos e 23 filhas. Os únicos que, no entanto, são mencionados na Bíblia são Caim, Abel e Sete, como vimos. O site continua dizendo que Caim teria se casado com Calmana, a irmã gêmea de Abel, e este se casou com Débora, irmã gêmea de Caim. E, claro, todos irmãos uns dos outros. Mais tarde, após o confronto com Abel, Caim teria se casado novamente, desta vez com outra de suas irmãs, chamada Auã. Com Auã, Caim teve um filho, a quem deram o nome de Enoque. Nesta versão da história, não seria Enoque o pai de Matusalém e bisavô de Noé. Enoque, o mesmo que foi autor de um dos livros apócrifos mais conhecidos, era tataraneto de Adão, a partir do seu terceiro filho, Sete. Assim como para Adão, Deus teria dito a Caim que toda a terra que ele cultivasse não daria resultados, e ele seria um fugitivo errante pelo mundo. E assim, como perdoou Adão, Deus também deu a Caim uma nova chance, uma vez que é dito que ele ainda deu início a uma cidade, a qual ele nomeou como Enoque, em homenagem ao filho.
As versões cristãs e abraâmicas às vezes nos confundem, de certa forma, pois ao conferirmos a árvore genealógica de Matusalém, por exemplo, este seria descendente de Sete e não de Caim, como sugere a versão cristã. Por sua vez, Awan não tem seu nome citado na escatologia cristã. Na concepção abraâmica, mais especificamente no judaísmo e no Islã, o nome Awan vem do hebraico e significa vício, iniquidade ou potência, dependendo do seu uso. O que mais se sabe sobre Awan é que ela também era filha de Adão e Eva, portanto, irmã em primeiro grau de Caim, Abel, Sete e das outras centenas de filhos do casal. O nome dela é usado no livro dos Jubileus, que é um texto apócrifo que relata a história da criação do mundo e de Adão e Eva até logo após a queda. Também narra a história dos personagens bíblicos encontrados em Gênesis, com detalhes adicionais, principalmente com relação aos 3 patriarcas de Israel até o nascimento de Moisés. Jubileus é considerado um livro pseudoepígrafe pelas igrejas protestantes, católica romana e ortodoxas, com exceção da igreja ortodoxa etíope. Em outros textos abraâmicos, como a Caverna dos Tesouros, Awan passa a ser chamada de Quelima. Sua irmã Azura, cujo nome quer dizer restrição, foi a esposa dos 2 irmãos de Caim, Abel e, após o assassinato de Abel, Sete. Em uma obra cronológica hebraica, ela é chamada de Balbira. E por falar em Azura e Sete, deles teria nascido Enos, de quem descende Noé e seus filhos. Os descendentes de Caim, por outro lado, tornaram-se criadores de gado nômades e aprenderam a arte da forja do metal, mas se distinguiram pela violência e pela prática da poligamia. Agora, voltando à realidade da nossa cultura, poderíamos nos perguntar: por que há tantas relações incestuosas na Bíblia? E como elas são vistas pelas religiões de hoje? Bom, vamos tentar entender um pouco mais. A Bíblia hebraica proíbe relações sexuais entre pessoas que têm um grau de parentesco próximo. Essas proibições estão principalmente em Gênesis 20, versículos 11 a 13, Levítico 18, 8 a 18 e Levítico 20, versículos 11 a 21. E também em Deuteronômio. A perspectiva judaica sobre o incesto se baseia nas categorias bíblicas de relações proibidas e foi influenciada por interpretações rabínicas no Talmud. Os caraítas não aceitam a autoridade das opiniões talmúdicas e dão um sentido diferente às proibições bíblicas. As diferentes denominações cristãs definem suas próprias categorias de relações incestuosas proibidas, que variam ao longo do tempo. As leis de vários países sobre relações proibidas nem sempre coincidem com as proibições bíblicas ou as de alguma igreja específica. Alguns livros da Bíblia judaica, especialmente as primeiras partes da Torá, narram histórias de pessoas que tiveram relações sexuais com parentes próximos. Isso pode ser visto como incesto, mas também pode ser entendido como endogamia. A Bíblia não impede, por exemplo, o casamento entre primos, mas impede relações sexuais com diversos outros parentes próximos. Na antiguidade, as tribos preferiam casamentos endogâmicos, isto é, entre parentes. Casar-se com um primo ou prima era o ideal, e às vezes até impedia-se de uma filha mais velha se casasse com alguém de fora da família. O casamento com uma meia-irmã, por exemplo, que hoje é considerado incesto pela maioria dos países, era comum entre os faraós egípcios. Do mesmo modo, o livro de Gênesis mostra Sara se casando com Abraão, seu meio-irmão, sem condenar a relação genética próxima entre eles.
pois eles já eram casados antes do chamado de Deus a Abraão. Então, o casamento não foi feito pelas leis divinas, mas pelas leis humanas da época. Já o livro de Samuel apresenta o casamento de um príncipe real com sua meia-irmã como algo raro, não como reprovável. As histórias contadas nos livros sagrados não podem ser levadas a cabo, mesmo porque foram escritas em uma época em que a leitura do mundo era completamente diferente do que é hoje. Em poucas palavras, o mundo mudou muito e com ele também as pessoas. E uma das leituras que se faz hoje é que desde o dia em que o fruto proibido foi mordido, cada um de nós experimenta um pouco da frustração em nossos afazeres, seja por escassez de recursos, cansaço excessivo ou bom e velho bloqueio criativo. Vivemos em um mundo caído e as nossas atividades comuns não escaparam dos efeitos da queda. Se, segundo a Bíblia, o mundo dos homens realmente começou a partir de um único casal, é impossível contrariarmos a ideia de que somos, sim, resultado de um enorme pecado que é o incesto. Se o pecado existe, é porque Eva resolveu comer da fruta proibida da árvore da vida e incitou Adão a fazer o mesmo. Se o pecado ainda continuou a existir, foi porque as gerações primárias do primeiro casal do mundo fizeram a mesma coisa que seus pais, envolvendo-se uns com os outros, mesmo sendo do mesmo sangue. E assim teria surgido a humanidade, fruto de um grande pecado. Só que, apesar de tudo isso, e assim como Adão, Eva, Caim, Auã e todos os nossos outros ancestrais foram perdoados, será que os pecados das sociedades atuais também são perdoados? Ou será que a confiança da sociedade em receber este perdão é tão grande que frequentemente os repete ou inventa outros? Bom, eu quero ler o que você pensa nos comentários, né? Combinado? Obrigado por assistir e até a próxima. Um grande abraço. Tchau.